Olá, amigos queridos. Muito bom poder estar com vocês mais uma vez aqui nesse programa Seed by Seed. Uma sementinha de cada vez, aos pouquinhos, a gente ir conhecendo em doses homeopáticas. Aquele tipo de remedinho que a longo prazo faz muita diferença. E a gente quer agradecer pela sua presença aqui conosco. Muito obrigada. Aproveite para compartilhar esse programa, compartilhar esse canal maravilhoso que tem feito bem espiritual para tanta gente, que é a Web TV Sementes do Verbo. Nós somos Tatiana e Ronaldo, da Arquidiocese do Rio, trabalhamos na Pastoral Familiar e queremos estar com você hoje trazendo mais um pouquinho desse verdadeiro tesouro que é o livro Amor e Responsabilidade, do então bispo da Polônia, Karol Wojtyła, que depois virou nosso querido São João Paulo II, que escreveu a Teologia do Corpo. Então a gente está fazendo esse trajeto histórico com vocês para a gente criar uma base sólida, bacana, para a gente poder se conhecer, conhecer melhor o outro, né? Para a gente poder juntos trilhar esse caminho até chegarmos à Teologia do Corpo. E eu sei que muitos de vocês talvez estejam assim, mas e quando a gente começa a ver a teologia do corpo? Quando a gente começa? Calma. Vocês vão ver lá, percorrendo esse caminho que a gente está percorrendo, do amor e responsabilidade, quando chegar na teologia do corpo, vocês vão ver, já vão ver a teologia do corpo com os olhos completamente diferentes, porque vocês já vão entender muitos dos termos usados, muitas das definições, né? A própria linha de raciocínio mesmo, né, de João Paulo II, nossa, um homem tão inteligente, mas tão inteligente, que a gente precisa mesmo se debruçar, porque o texto da teologia do corpo é muito difícil, denso, né? Então, quando a gente começa pelo amor e responsabilidade, nossa, já abre outras luzes para a gente. Nós começamos pelo caminho inverso. A gente começou pela teologia do corpo e depois é que mergulhamos no amor e responsabilidade. Mas tivemos ajuda. Começamos com livros mais básicos, livros Não, mas eu falo isso justamente para acentuar a dificuldade. Só depois é que a gente conheceu o livro Amor e Responsabilidade. Então, cola na gente, a nossa dica é quente, hein? É boa. Vamos começar pelo amor e responsabilidade, que depois, nossa, a teologia do corpo vai fazer muito mais sentido e a gente vai poder aproveitar muito mais. Sim, com certeza. E, na verdade, a gente já está vendo a teologia do corpo, só que com doses homeopáticas. Depois a gente mergulha, né, para sair embriagado da teologia do corpo, no bom sentido, é claro, né? E dando sequência, né, se você lembrar, no último encontro que a gente teve, a gente diferenciou um pouco para vocês, dando início nessa parte do livro Amor e Responsabilidade, que fica até o convite aqui, se você não adquiriu e tiver oportunidade, vale muito a pena você ter, para ter um livro de consulta, não? Aquele livro de cabeceira. Mas a gente viu no nosso último encontro, a gente diferenciou, dentro dessa análise psicológica que o Papa São João Paulo II faz, a questão da percepção, que os meus sentidos me ajudam a perceber algo que está ali do lado de mim, mas que não tenha grande importância. Já a sensação que eu tenho com a utilização dos meus sentidos, e essa sensação vira uma emoção quando os meus sentidos me demonstram, me revelam algo que tenha valor naquilo que os meus sentidos me indicaram, me apontaram, né? E a partir daí que começa esse caminho que a gente faz na construção de um verdadeiro amor, até chegar no amor esponsal, que é o ápice do amor, né? Que é vivido em todas as realidades, como a gente falou com vocês. E hoje, o Papa São João Paulo II faz um convite para a gente específico, a partir de forma prioritária do nosso último encontro. Se você não viu, dá uma olhadinha lá para ver esses conceitos e poder entender melhor o que a gente vai meditar hoje, é a análise da sensualidade. Talvez você, ouvindo o próprio termo sensualidade, já possa começar a perceber por que sensualidade tem esse nome. Meditando e estudando aquilo que a gente viu no encontro passado, já dá para perceber que sensualidade é algo que os meus sentidos despertam em mim, né? Eles me geram uma sensação. Então eu tenho essa sensação através dos meus sentidos, que me geram também uma emoção, porque é algo que tem valor, só que a sensualidade está centrada única e exclusivamente no valor
da sexualidade do outro. Ou seja, o fato de ser homem e de ser mulher. Né? Então, a sensualidade em si não é ruim, porque mostra-se a beleza, como a Tatiana falou, da feminilidade e da masculinidade. É bonito a gente lembrar, por exemplo, Gênesis, né? A primeira declaração de amor que Adão faz para Eva, né? Ele olha para Eva, para o corpo nu de Eva, porque no paraíso, na graça, eles viviam nus. Então, Adão, aquela primeira emoção causada pela sensualidade, ou seja, ele olhou para a criação inteira. Deus desfilou todos os animais na sua frente, ele deu o nome para todos os animais, ou seja, ele reconheceu a identidade particular de cada um, mas ele sentia que faltava alguma coisa. E quando Deus lhe dá a mulher de presente, porque a gente viu que o amor é um dom, ele olhou para Eva e falou: essa sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Né? Então, que bonito a gente ver esse despertar da sensualidade, de reconhecer o outro que é diferente de mim, né? E que tem um enorme valor. Exatamente. E através dos sentidos, né? Essa sensualidade foi despertada em Adão, no exemplo que a Tatiana deu, através dos sentidos. E por que isso despertou em Adão e despertaria também em Eva se fosse o contrário? Porque isso faz parte da tendência sexual. A gente já estudou, já meditou um pouquinho com vocês sobre a tendência sexual há vários encontros atrás, que é essa tendência natural que nós, homens e mulheres, temos de irmos ao encontro do outro. E quando a gente vai, o homem na direção da mulher e a mulher na direção do homem, vivendo essa tendência natural sexual, há uma verdadeira experiência sensorial entre os dois. E aí já trazendo de volta para o nosso tema de hoje, né? Essa experiência sensorial, porque são os meus sentidos que me farão despertar alguma coisa em mim que vai olhar para aquela pessoa e vai dizer, ela tem valor, porque eu vou me emocionar com ela. E a sensualidade, como a gente disse para vocês, ela tem um lado bom, quando eu vejo a beleza da feminilidade, quando eu vejo a grandeza da masculinidade, e a grandeza da feminilidade e a beleza da masculinidade, né? Porque ambos são igualmente belos e grandes, mas quando eu olho e os atributos que a sensualidade, que os meus sentidos me despertam, gerando inclusive uma emoção, mas estão centrados única e exclusivamente nos valores sexuais e não na sexualidade da outra pessoa, aí a sensualidade ela se desvirtua da beleza que os meus sentidos puderam me despertar em olhar para o outro e ver uma pessoa. Até porque muita gente confunde, muita gente acha que a sensualidade é ruim, mas não, ela em si mesma ela não é ruim, ela pode ser ruim. É engraçado, teve um dia, nós, felizmente, nesse tempo de pandemia, enfim, a gente trabalhando em casa, a gente pode, né, tem como ter os horários mais flexíveis, às vezes a gente pode começar a trabalhar um pouquinho mais tarde, terminar mais tarde também, isso é uma das coisas boas que o home office faz, e a gente de manhã, a gente consegue agora, né, fazer esteira, né, de manhã, então a gente aproveita, né, para ter saúde do corpo e da alma, e a gente faz esteira e a gente faz muito bem acompanhado, porque a gente liga a TV, tem no nosso prédio mesmo, né, que a gente faz, então tem TV, o salão de festa virou agora a sala das esteiras, e a gente liga, tem uma TV lá, e a gente liga e a gente coloca na TV Canção Nova e a gente assiste o programa Sorrindo para a Vida, né, a Canção Nova, uma comunidade irmã das comunidades de vida e aliança, como as sementes do verbo. E todo dia de manhã a gente assiste esse programa e foi muito engraçado. Teve um dia que a bancada, né, tem sempre 1 ou 2 músicos, tem um apresentador, o pregador e a pessoa que fica interagindo nas redes sociais, que traz os testemunhos, as promoções. Teve um dia em especial que, por acaso, ou por providência divina para ensinar alguma coisa para a gente, eram todos homens. Né? Foi um dia em que os músicos eram homens, o apresentador era todos homens. E aí
ficou um programa tão diferente por serem todos homens. E aí eu virei pro Ronaldo e falei, nossa, tá diferente, tá engraçado, parece conversa de bar, de boteco, um assim Mas com o outro. mantendo, claro. E aí o Ronaldo falou, eu aposto que se tivesse uma mulher ali, uma mulher, ia ficar muito diferente. Não é que ia ficar pior, não é que ia ficar mais formal. Os homens reagiriam de uma maneira diferente diante de uma mulher, diante da feminilidade. Eles iam talvez falar diferente, rir diferente, não sei, mas é mesmo, né? É engraçado. Quando você vê um ambiente muito masculino, quando uma mulher chega, que diferença faz, né? É como o Ronaldo falou, a sensualidade é você reverenciar como Adão. Olha só para isso, isso é fantástico, né? Alguém diferente de mim e que me faz agir diferente, não por hipocrisia, mas, puxa, me faz ser mais educado, me faz ter mais compostura, me faz querer ser melhor, me faz querer carregar as compras, né? Me faz querer ser mais homem. É bonito a gente ver isso, né? A sensualidade existe para que eu possa despertar em mim o que há de melhor. Num grupo onde tem muitas mulheres, e é engraçado, professora, a minha sessão agora só tem um homem. Teve épocas de ter outros professores, mas aí um se aposentou, o outro foi para uma outra sessão. E é engraçado, é curioso isso. São muitas mulheres e na nossa sala tem um homem. Quando ele chega, é diferente. A gente se comporta diferente também. E a gente fala, Pimentel, fala você porque você tem moral, você é homem. Né? É engraçado isso, né? Não no sentido ruim, não de ser machista ou feminista, não é isso. Mas é ver como o outro, como essa sensualidade, ou seja, como eu, posso ser uma mulher plena e autêntica, ser sensual, mas não no sentido de ser vulgar. Esse é o outro lado, né? Mas ser uma mulher autêntica para despertar nos homens à minha volta o melhor deles, todo o potencial de masculinidade que eles têm e vice-versa. Exatamente, porque a gente sabe que há uma complementariedade, né? E complementariedade não significa que um é melhor do que o outro, mas um vem para completar o outro, tornando o outro completo, né? A gente vai ver no encontro mais para frente também uma parte do estudo do Papa São João Paulo II, onde ele fala da complementariedade, falando da integração. Mas isso vai ficar para o próximo encontro. Não vou adiantar, senão ela, na sua feminilidade, vai chamar a minha atenção, vai falar assim, não pode, isso é para o próximo encontro. Mas é porque a gente se entusiasma tanto e quer trazer para vocês, né, todas essas alegrias. Mas voltando aqui, essa experiência sensorial que o homem e a mulher têm a oportunidade de viver, né, através dos seus sentidos, e que geram essa emoção porque você percebe ali o valor daquela pessoa, você não cria uma imagem de um corpo, você cria a imagem de uma pessoa. E a gente não pode esquecer que a imagem de uma pessoa não é apenas uma imagem material, mas nós, enquanto pessoas, somos uma unidade de corpo e de alma. Então, quando a sensualidade despertada em relação ao outro, nessa expressão sensorial que a gente vive, em eu conseguir ver e eu perceber a beleza da feminilidade, a beleza da masculinidade, é porque despertou em mim o valor daquela pessoa. E quanto mais valor essa emoção me despertar, mais eu consigo ver o outro enquanto pessoa e menos eu desvirtuo o meu relacionamento. Porque, infelizmente, por exemplo, o nosso olhar talvez seja a grande porta de entrada para a gente desvirtuar a pessoa com que a gente tem contato, a pessoa com quem a gente se relaciona. Até com a nossa própria esposa, com o nosso próprio esposo, se nós não tivermos, vamos dizer assim, com a lente, né? A Tatiana que também gosta de usar essa expressão, a lente da teologia do corpo, para poder ver através daquilo que o Papa São João Paulo II mostra para a gente acaba vendo e olhando errado. E o Papa São João Paulo II fala de uma forma muito bonita, eu vou até adiantar aqui um pouquinho,
porque diz respeito a isso que eu falei para vocês em relação a olhar o outro e saber, a partir do valor que aquela pessoa tem, diferenciar e não fazer com que o meu olhar só foque numa parte do corpo da pessoa, aquilo que vai me trazer prazer sexual, que é esse desvirtuamento, esse olhar vulgar que a Tatiana falou. E aí entra uma palavra muito importante que o Papa São João Paulo II falou, que é o pudor. Então, o que é o pudor? O pudor talvez seja uma grande ajuda para que um dos nossos sentidos, talvez o principal, que é o visual, né, a visão, que nos permite olhar a outra pessoa, nos permita não alterar aquela pessoa, não modificar e não transformar aquela pessoa num simples objeto de prazer. E o Papa São João Paulo II fala de uma forma assim muito bonita, que ele diz que o pudor visa esconder os valores sexuais para proteger o valor da pessoa. Então é curioso, né? Normalmente quando você esconde, é porque você não quer que ninguém veja. É porque você tem vergonha, né? Às vezes você esconde um pecado, um mau hábito, né? Alguma coisa que você fez, como aquela criança que quebra o vaso e joga os caquinhos para debaixo do tapete para ninguém ver. Mas o pudor não é isso, é o contrário, né? Você esconde, você protege como uma joia preciosa que você guarda dentro de um cofre e não sai pela rua andando e mostrando para todo mundo que você tem, né? Exatamente. Então, é muito bonito e muito profundo o que o Papa São João Paulo II fala, né? O pudor visa esconder os valores sexuais, que é aquele valor sexual que eu vejo através dos meus sentidos, que me emocionam, quando eu vejo o valor da feminilidade e da masculinidade do outro, da outra, né? Enquanto isso acontece com cada um de nós, nos relacionamentos esposa e esposa, mas nos nossos relacionamentos como um todo. Mas esconder esses valores sexuais, por mais que eu os tenha visto, os tenha percebido de uma forma bela, vendo a grandeza e a beleza da feminilidade e da masculinidade, eles servem para proteger o valor da pessoa, para que não se corra o risco de, por um deslize, você acabar tirando o foco da beleza do homem e da mulher enquanto masculino e feminino e olhando só aquela parte que acaba despertando, se a gente não tomar cuidado, né, desejos indevidos. E aí, de forma muito simples, né, a gente consegue perceber hoje como é importante nós nos vestirmos adequadamente. E eu ia falar não só vestir, né? Às vezes tem gente que acha que você ter uma atitude de pudor e de modéstia, né? Ser sóbrio, esconder esse valor, né? Colocar um véu nesse valor, é só no vestir. Não é. O vestir é algo muito importante. Eu não sei se você passou por essa transformação, mas hoje em dia, nossa, como eu penso 20 vezes antes de comprar uma roupa, 20 vezes, né? E como é confortável você se vestir como mulher, né? Eu falo isso como mulher. Como é confortável você se vestir sem se preocupar com um decote quando você abaixa, com uma saia curta, ter que ficar, né, se muito transparente, ajeitando, né, toda, né? Você não se preocupar com essas coisas, né? Então, como é até humanamente muito mais confortável e mais digno, mais elegante, né? A gente não precisa ser vulgar para ser amada, a gente não precisa usar roupa curta. Uma vez eu ouvi até numa palestra sobre teologia do corpo mesmo, que o problema da roupa curta, decotada, justa demais, não é porque ela mostre demais, é porque ela mostra de menos. Ela não mostra você, mulher, como você realmente é. Você não é só uma coxa, você não é só... Enfim, você não é só um pedaço do seu corpo, você é uma pessoa. Então, o problema não é que mostre demais, é que mostra de menos, não mostra toda a integridade que você é. E não é só no vestir. O vestir é muito importante, é um primeiro passo, eu diria, até de conversão muito forte, mas não é só isso também. O seu modo de falar... Isso vale para as mulheres, para os homens, né? Como eu falei, os homens, quando estão sozinhos, quando chega uma mulher, né, eles já falam de um jeito
diferente, se comportam de um jeito diferente, o jeito como a gente dança, né? O jeito como a gente come, como a gente bebe, enfim, né? Todos os nossos tipos de comportamento podem revelar a beleza e o valor do nosso ser, masculino ou feminino. Exatamente. Então, o pudor, ele não entra, né? E é curioso que também, estudando e fazendo esse resumo, né, preparando isso aqui para vocês, também eu procuro ver, né, no sentido das palavras, no sentido daquilo que o Papa São João Paulo II traz para a gente de uma forma tão bela, em que outras realidades algumas coisas são escondidas, né? Por exemplo, um animal que tenha um filhotinho, ele costuma proteger aquele filhotinho para que as feras, né, que podem chegar lá e comer aquele filhotinho que nasceu, os predadores, exatamente. Então, ele não esconde por nenhuma outra razão que não seja para proteger. Então, o pudor, esse ato de esconder, né, como o Papa São João Paulo II fala, que é para proteger o valor da pessoa, porque é para proteger a pessoa para que ela permaneça enquanto pessoa. Isso que a Tatiana falou é muito certo, e a nossa realidade hoje vive muito isso. Quanto menos roupa nós usamos, menos a pessoa é vista. Olha que engraçado, parece que quanto menos roupa, mais a pessoa estaria sendo vista, né? Mais o corpo, mais a matéria está sendo vista, mas a pessoa cada vez menos. Porque a sensualidade vai brotar e vai fazer com que eu não olhe a pessoa quanto valor em si mesma, integridade, integração de corpo e alma, mas algo que possa se tornar inclusive um objeto de prazer. E o Papa São João Paulo II, indo além no pudor, que eu acho esse então fabuloso, ele fala de esconder os valores sexuais para proteger a pessoa, ele também fala de esconder o ato sexual para proteger o valor do amor, né? Então a gente também vê hoje e acaba entendendo por que muita gente chama qualquer coisa de amor, porque aquele momento de intimidade, do amor conjugal que deve ser vivido entre o casal, no momento especial, num ambiente especial, protegido, escondido no sentido de protegido da visão má de outras pessoas. Então vocês vejam como que o pudor é importante. E o pudor não tem relação nenhuma com o moralismo, porque muita gente hoje vai dizer: ah, mas isso é moralismo. É um exagero. Isso era antigamente. Por não vivermos o pudor da forma como nós vivíamos há algum tempo atrás, é porque hoje a gente tem todos esses desvirtuamentos, todas essas coisas que mudaram o sentido, o valor da pessoa em si e do próprio ato conjugal, que é tão bonito de ser vivido entre o esposo e a esposa na sua intimidade. E aí já vou até dar 2 spoilers da teologia do corpo para você, porque eu sei que tem gente que gosta de spoiler, então eu já vou te passar logo. Na teologia do corpo, São João Paulo II vai retomar esses 2 temas quando ele fala da vergonha, né, que tem a ver com o pudor. Então ele vai falar do sentido positivo e negativo da vergonha lá na teologia do corpo e vai falar sobre a pornografia, que tem a ver exatamente com isso, né? Como o pudor no nosso modo de ser, enfim, no nosso corpo, preserva a sacralidade da pessoa, e o pudor no ato conjugal, né, ou seja, a preservação da intimidade, preserva o verdadeiro amor. Então, aguarda esses spoilers, anota aí, vou falar igual a irmã Maria Sara, anota que isso é importante. Depois, quando a gente estiver falando da teologia do corpo, você vai lembrar desses outros 2 termos que ele vai trabalhar depois já como Papa, né, São João Paulo II, na teologia do corpo. E é importante a gente ter a percepção de que, e aqui não é só a percepção de perceber o objeto ali do lado, não, mas termos a consciência, né? Porque senão a gente fala tanto de percepção, senão vai achar assim, a percepção não tem importância, eu só estou percebendo. Não, é termos a consciência de que o pudor não diz relativamente apenas a mim.
ele diz também relativamente em relação ao outro. Porque a partir do momento, e aqui eu lembro até, antes de eu dizer o que eu vou dizer, eu lembro do Dom Antônio Augusto, que é um dos bispos auxiliares aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro, né? A gente trabalha com ele na pastoral familiar aqui da Arquidiocese. Uma vez ele confessou não, né? Porque a gente que confessa com ele, mas ele testemunhou para a gente, né? Ele falou que uma vez ele estava assistindo a um casamento e que ele falou que a noiva estava usando um vestido que o decote dela ia quase no umbigo. E ele falou que aquilo era muito desconfortável para ele, né? Porque era uma exposição muito grande. Então vocês vejam, né, um exemplo concreto de que o pudor não é só para mim. Ele me protege, mas ele também protege o outro. Ele protege o outro dele próprio, porque a gente não faz ele cair em tentação, e ele protege a mim do outro também, porque o outro não me vê como um objeto de uso, de abuso, né? Então, vejam como o pudor é importante. E nada melhor do que a gente ver o valor da pessoa, né? E a sensualidade, o Papa São João Paulo II continua, quando a gente fala da sensualidade, que é aquele desejo despertado, aquela emoção despertada pelos sentidos, né, que traz aquela emoção para a gente. Se essa sensualidade ela é desvirtuada, ela impede a gente de ver a beleza, de ver o belo da sensualidade masculina e de ver o belo da sensualidade masculina e feminina, né? Aquilo que efetivamente tem valor na pessoa. E automaticamente, se eu não vejo a beleza que precisa ser guardada, que precisa ser protegida, que precisa ser garantida, eu acabo quase que automaticamente partindo para uma ação e para uma atitude utilitária, que vai cair sempre naquilo que o Papa São João Paulo II fala, né, do personalismo, né, de eu não poder usar o outro, de eu amar o outro. E a atitude utilitária vai cair naquele utilitarismo que, infelizmente, acaba desvirtuando, e a gente vê muitas relações, né? E não só nas relações marido e mulher, mas nas relações da vida, né? Quantos desrespeitos não existem em relação às mulheres, em relação às crianças, e uma série de desvirtuamentos da gente não conseguir ver essa beleza que tem, né? Então, nessa análise que a gente faz da sensualidade, o Papa São João Paulo II chama muito a atenção para que a gente não desvirtue o nosso olhar, os nossos sentidos. E eu falo olhar porque a tendência, né, da sensualidade ela ser mais instigada pelo olhar, né? Pode ser também pelo ouvir, né? Mas o olhar também fala a questão dos sentidos internos, né? Que ele chama que é a imaginação, a memória, sim, que geralmente vem também através, quase sempre, do olhar, da visão. Então, o cuidado que a gente tem que ter, né? Hoje em dia, que a gente vive e a gente tem a facilidade de ter o mundo nas mãos através de uma tela de um celular, por exemplo, o cuidado que a gente deve ter, o que a gente vê, o que a gente ouve. Isso explica, né, como a gente bem sabe, a questão do vício da pornografia. Por que acontece no vício da pornografia? A pessoa que vê uma vez, aquela imagem, ela vai sendo repetida e repetida dentro da... E aquilo vai ficando, na memória. E como um vício, literalmente, por isso que tem pessoas viciadas. Porque quanto mais você vê, mais você quer ver. É tipo a bebida alcoólica, né? Quanto mais você bebe, o teu organismo vai pedindo mais. A droga, né? E aqui fica até o nosso apelo, né? As pessoas falam, droga foi no sentido recreativo. Vamos liberar. Quem quiser, consome. Quem não quiser, está mais do que comprovado que uma pequena dose de uma droga tida como inofensiva, e a pessoa vai aumentando porque o organismo pede mais. O nosso organismo precisa ser cuidado, protegido. E a pornografia, nesse caso, né, que a Tatiana falou, dessas imagens que são... Então, quanto mais... Então, se hoje você, infelizmente, sofre por esse vício ou conhece alguém que precise de ajuda, a primeira coisa que essa pessoa precisa fazer na prática é parar de ver, porque ela precisa cortar aquela alimentação que fica, que quanto mais vê, mais precisa, mais vê. Tanto a gente vê que existem pessoas com enormes dificuldades de se livrarem disso. Por quê? Porque o pudor não foi vivido. Aquela pessoa não conseguiu olhar
né? E eu não estou dizendo que ela é culpada por isso, né? Pode ser que ela tenha procurado, mas pode ser que ela tenha caído numa armadilha. Quantos filmes a gente cansa de parar para ver filmes, final de semana, a gente quer descansar um pouquinho, a gente quer ver um filme. Uma das primeiras cenas do filme, assim, um filme, sei lá, vai contar uma história nos Cavaleiros da Távola Redonda. Do nada aparece uma mulher praticamente sem roupa, nadando num lago, sem então contexto nenhum, sem contexto, sem relevância nenhuma para a história. Por quê? Porque a sensualidade desperta a nossa atenção, mas a sensualidade usada de uma forma errada. E aí tem até uma questão mercadológica, porque a gente sabe que a sensualidade vende, né? E aí entram produtos, etc, etc, mas aí ficaria para uma outra análise que não é teologia do corpo. Mas, infelizmente, a sensualidade vende e a gente precisa estar atento para que as nossas crianças cresçam num ambiente de pudor, não num ambiente de moralismo. É mostrando para ela a realidade e a beleza, mas num ambiente onde elas sejam protegidas, para que elas não cresçam envenenadas, impactadas, né, modificadas na sua inocência. Então, o pudor também serve para proteger a inocência, para garantir a inocência. E é tão bom a gente ver uma criança crescendo de forma saudável na sua inocência e amadurecendo no tempo certo, conhecendo a si próprio, conhecendo os relacionamentos, né? Então, como o pudor é importante e a gente vê que a sensualidade tem o seu lado bom, mas infelizmente o que a gente vê na prática hoje é um exacerbamento da sensualidade negativa, né? E vamos ao momento da pergunta? Sim, hoje nós temos pergunta. Uma pessoa que pediu para não se identificar e disse assim: eu tenho um defeito de nascença muito feio que me incomoda muito. Sempre sonhei em namorar, casar, como eu vejo acontecer com os meus amigos. Mas eu sei que por causa desse meu defeito, nunca conseguirei isso. Por que logo eu? Não consigo me amar, não consigo me aceitar. Pois é, esse possa ser o questionamento de outras pessoas também que tem algum defeito, alguma coisa que lhe incomoda fisicamente, ou às vezes até um defeito psicológico, né? Aqui dá a entender que é um defeito físico, comportamental, mas pode ser, né? Também pode ser. A gente não tem respostas. O Papa Francisco, na Amoris Laetitia, a exortação apostólica, estamos no ano Amoris Laetitia, em que celebramos 5 anos da publicação desse documento. Ele mesmo coloca lá um provérbio: não existem receitas fáceis para problemas difíceis. É um mistério, muita coisa que acontece na vida da gente. Muitas cruzes que a gente carrega não tem resposta. Por que eu? Né? Eu e Ronaldo queríamos muito ter uma família fecunda, um casamento com filhos, e os filhos não vieram. E muitas vezes nós também perguntamos por quê? Né? Nós estamos prontos, nós nos casamos querendo ter uma família, por quê? Você pode ter um defeito de nascença, alguma deformidade, alguma incapacidade, ou então você que, por exemplo, sonhava em constituir um casamento feliz e às vezes seu marido morreu e te deixou sozinha com 2 crianças pequenas, como o caso que a gente conhece, a mãe que perdeu um filho bebê e ficou sozinha também. Quantas coisas na nossa vida acontecem, essas nossas pequenas cruzes, e para as quais a gente não sabe às vezes o porquê. Por que Deus fez isso comigo? Por que logo eu? Né? Por que o mal existe? Talvez a gente deva mudar a pergunta, né? Uma vez eu ouvi isso e isso me consolou bastante. Em vez de perguntar por quê, perguntar para quê? Né? Para que eu carrego essa minha cruz? Jesus sabia por quê e para que ele carregava a cruz dele. Ele sabia que era para a salvação das almas. Tudo que Deus faz, em última análise, é para cooperar com a nossa salvação. Você tinha sonho de namorar, de casar, nós tínhamos sonhos de ter filhos. Aquela mãe tinha o sonho de ver o seu filho que faleceu crescer. Todos nós temos sonhos nossos próprios, pessoais, nossos desejos, que muitas vezes foram desfeitos.
A gente não sabe por quê, mas você pode ter certeza do para quê. Para a nossa salvação. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que caminham, que trilham no caminho de Deus. Que a gente possa aceitar as nossas pequenas cruzes. Porque quando a gente abraça a nossa cruz, ela pesa muito menos do que quando a gente arrasta a nossa cruz. Eu rezo para que Deus console o seu coração. Você que já teve algum sonho desfeito, eu rezo mesmo para que Deus de verdade te console. E nós queremos encerrar com a palavra de Deus, que tem a ver com a palavra que nós falamos no encontro passado. Mas eu queria trazer de novo para você, porque todo esse trecho, na verdade, todo o capítulo 6 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios vale muito a pena de ser lido. Mas eu queria agora trazer o versículo anterior ao que nós lemos no encontro passado, que é o versículo 19, 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebeste de Deus? Você que tem um defeito físico, você que tem uma incapacidade qualquer, uma limitação qualquer, você que perdeu às vezes um sonho que você cultivava, você é templo do Espírito Santo. Deus habita em você. Ainda que para os padrões do mundo você não seja bonito ou desejável pelas outras mulheres, ou enfim, ainda que para os outros, que os outros muitas vezes não consigam ver o teu valor, Deus vê. Você é templo onde Ele habita. Assim como uma velha igrejinha, ela pode estar caindo aos pedaços, mas não deixa de ser uma igreja. Deus habita ali também. Assim como nas grandes e belas catedrais, naquela capelinha simples, humilde. Uma vez eu fui aqui no Rio para dar uma formação numa capelinha no meio de uma favela. Era uma portinha de uma birosca, mas Deus habita ali. O entorno é feio, a aparência é feia, não era como eu gostaria que fosse, mas Deus habita ali. E Ele habita também em você, habita nos seus sonhos partidos, habita talvez na aparência que você gostaria que fosse diferente, na história da sua vida. Eu também gostaria que muita coisa na história da nossa vida fosse diferente, mas Deus também habita ali. E eu rezo hoje para que Deus habite no seu coração também, no coração de cada um de nós, e que com todo o nosso ser nós saibamos reconhecer e transmitir para os outros também essa presença preciosa de Deus. Até o próximo programa. Até.